Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o problema do aço no Brasil. Há excesso de oferta de aço devido ao problema na China, né? Vocês sabem, a China está com uma crise muito grande, principalmente no setor imobiliário. Lá o pessoal não consegue construir novos prédios, com isso a demanda de aço na China caiu muito e o aço chinês está chegando aqui no Brasil, prejudicando as siderúrgicas brasileiras. Vamos entender essa coisa aqui e entender se nesse caso vale a pena o protecionismo. Será que vale a pena taxar o aço que vem da China para preservar a indústria nacional, né? Essa notícia foi sugerida por Pedi uma Rodada e Veio Minha Ex, Ursinho Poo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Uma siderúrgica, a siderúrgica ArcelorMittal, que é líder da produção de aço no Brasil, vai conceder férias coletivas para 400 funcionários na fábrica deles aqui de Resende, né? Ou seja, uma grande siderúrgica de aço vai parar as fábricas aqui no Brasil, vai dar férias coletivas, porque simplesmente não tem como vender aço mais aqui no Brasil. O presidente da empresa expressou preocupação com o cenário atual. Segundo ele, o momento é crítico, tem risco de demissão iminente. Ele também enfatizou a vulnerabilidade do Brasil diante da sobrecapacidade global de aço, né? O Brasil ficou desprotegido. Qual que é a história disso daí, né? A China, lembra na época do boom das commodities, nos primeiros governos do Lula, quando a China estava crescendo a taxas enormes, e aí ela comprava muito aço brasileiro. O que aconteceu? As empresas aqui no Brasil animaram, né? Criaram novas unidades, começaram a produzir mais aço, venderam muita coisa para a China e coisa e tal. Com isso, a gente teve uma melhora aqui no Brasil economicamente, né? E principalmente nessa área de commodities, de aço, de ferro, né? De material para construção. Só que agora está acontecendo o contrário. Agora a China está numa crise imobiliária muito grande lá. A situação na China está muito complicada para as construtoras, né? A gente falou da Evergrande, que aconteceu ano passado. A empresa está cada vez pior, não consegue vender mais os prédios. Aí agora a Country Garden, que é a maior do país, também está enrolada, porque o processo é o mesmo, né? As pessoas começaram a perceber que talvez investir em imóvel não seja uma boa opção. A China sempre considerou, aliás, muita gente aqui no Brasil tem essa ideia também, de que não, imóvel sempre valoriza, imóvel é sempre bom investimento e coisa e tal. E a verdade é que não é bem isso assim não, né? É lógico que você ter um imóvel próprio para você morar é uma coisa boa, porque te dá tranquilidade, coisa e tal, mas investir em imóvel você tem que pensar muito bem antes de fazer isso, porque nem sempre é algo que dá lucro, né? Tá cheio de exemplo por aí de imóvel que perde preço com o tempo. E lá na China agora isso virou uma verdadeira tragédia. O que está acontecendo? O imóvel sempre foi o investimento tradicional da família chinesa. Não tem muitas coisas, né? Lembra, a China ainda é um país comunista, né? Então não tem muitas alternativas de investimento por lá, né? E aí o pessoal lá investia em imóvel. Agora você tem esse problema que muita gente está vendo que o imóvel não vale tanto assim. Resultado, não estão comprando mais imóveis. Se nem tem ninguém comprando imóvel, as construtoras começam a ter problemas, elas não têm para quem vender os imóveis. Se as construtoras têm problema, elas não vão construir imóveis novos. Se elas não vão construir imóveis novos, você tem excesso de cimento, excesso de concreto, excesso de ferro, aço, ou seja, todos esses materiais que são usados para construção, isso está sobrando agora, né? Então a China saiu de um período em que ela importava muito desse material, importava muito do aço brasileiro, muito de vários materiais aqui brasileiros, e agora, ao contrário, ela não está mais importando, porque ela não tem mais, e pior do que isso, as próprias siderúrgicas chinesas estão vendendo o aço aqui no Brasil. Esse é o problema que o pessoal aqui da ArcelorMittal está enfrentando, né? O aço até aqui no Brasil está chegando muito barato. E o pior não é isso. Não é só que a China está vendendo aço barato para o Brasil. A China está vendendo aço barato para muitos países que importavam o aço do Brasil. Então o Brasil sempre foi um exportador de aço, de ferro, né? A gente tem uma enorme reserva de ferro aqui no Brasil. Carajás, uma imensidão, dá para abastecer o mundo inteiro por 700 anos de ferro, aquilo ali. Enfim, o Brasil sempre foi um exportador muito grande de ferro, só que o que está acontecendo agora, esses outros países ali, o pessoal está falando aqui, ó,
países asiáticos, Rússia, Turquia, agora eles estão preferindo importar da China, e, né, porque está mais barato o aço chinês, ao invés de importar o aço brasileiro. E aí as empresas aqui no Brasil ficam com problemas, né? Aí o que eles estão propondo aqui, né? A indústria do aço aqui no Brasil está elevando a pressão contra o que eles estão chamando de guerra assimétrica da China, ou seja, a China está chegando com um produto barato aqui no Brasil, eles querem que o governo brasileiro bote uma taxa de importação no aço chinês. Eu sou radicalmente contra esse tipo de solução pelo motivo simples que isso acaba piorando a situação para quem vai usar o aço aqui no Brasil. A indústria de aço no Brasil é certamente muito importante, mas é preciso lembrar que tem toda uma outra indústria de gente que usa o aço no Brasil, que é muito maior, né? Se não fosse, não justificaria a existência de uma indústria de aço no Brasil. Então você está favorecendo a indústria de aço e piorando a situação dessas pessoas que compram aço agora. Eu sou contrário a isso, você está prejudicando muito mais gente do que ajudando. Ah, mas a indústria de aço é uma indústria estratégica e coisa e tal, e o Brasil tem que manter ela e coisa e tal. Olha só, eu considero que é uma indústria estratégica, sem dúvida alguma. Agora, tudo é estratégico na economia. O que não é estratégico? O que você pode abrir mão sem sentir dor? Não tem nada que não seja estratégico na economia. Então você dizer que vai ajudar a indústria de aço e para isso vai prejudicar um monte de gente que usa aço no Brasil, que são o pessoal que faz construção, que está fazendo reformas, que está fazendo obras, está prejudicando muito mais gente do que a indústria de aço aqui no Brasil, né? E aí tem um argumento do alto forno, né? Eu não sei se a ArcelorMittal particularmente vai desligar algum alto forno dela, mas eu sei que havia empresas que a Gerdau, por exemplo, ameaçou desligar alto forno, né? Para quem não sabe, alto forno é onde você produz o ferro, produz o aço, né? Você joga o minério de ferro ali dentro com o coque, mais uma série de coisas, e aquilo ali transforma em aço metálico, né? É o processo de redução do minério de ferro. O minério de ferro tipicamente é ferro oxidado, né, hematita, e aí com aquilo ali você faz a redução dele passando carbono e você cria o ferro metálico, né, nesse caso. Agora, o que está acontecendo aqui? Qual que é o problema do alto forno? Esses alto fornos, é muito caro você parar um alto forno, porque você não pode, não é um negócio que você desliga ali e coisa e tal. Se você desligar ele de repente, o ferro que está dentro dele vai se solidificar e vai acabar, você joga fora aquilo, não serve mais para nada, né? Virou um peso de papel grande, pesado pra caramba, diga-se de passagem. Então você tem todo um processo para desligar esse alto forno que leva meses para você desligar. E se você for ligar ele depois, de novo, são meses de preparação para você religar esse negócio, gasta um monte de energia para desligar, um monte de energia para ligar de novo. Enfim, desligar um alto forno é realmente uma coisa muito cara, né? E a ameaça que eles estão fazendo é isso, é ter que desligar o alto forno porque simplesmente não tem demanda, né? Mas é aquele negócio, no final das contas não tem jeito, economia é economia. Onde tem recurso sobrando, o melhor é alocar mesmo onde for, né? Essa ideia de que você melhora as coisas fazendo protecionismo, não, vamos proteger a indústria de aço brasileira, vamos subir o... Cara, você está prejudicando um monte de outras pessoas que compram aço do Brasil, não justifica isso, né? Sempre é ruim o protecionismo. Vamos fechar, desligar o alto forno, desliga o alto forno aí, fazer o quê, né? Tem que desligar, tem excesso de aço no mundo mesmo, não tem o que fazer. O ponto curioso aqui é que se Lula teve vantagem no primeiro governo dele por conta do boom das commodities, né, lá do início do ano 2000, que foi gerado pela China, agora parece que a coisa está se virando contra o governo Lula aqui no Brasil, né? O chato é que não é o Lula que vai sofrer isso, quem vai sofrer vamos ser todos nós brasileiros, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.